Bom dia, pessoal. Tudo certo? Aqui direto de Torres, Rio Grande do Sul, no meio do carnaval. Estamos aqui para mais um café com psicogenealogistas. Hoje falando com a Filipa de Portugal. Que delícia! Ó, a Filipa já entrou, vou te opcionar, Filipa. Delícia aí no carnaval a gente poder conversar sobre psicogenealogia. Se vocês verem algum barulho, é porque eu tô numa... Bom Bom dia! dia! Ô, Eu Letícia, estava bom avisando dia! que os barulhos aqui, eu estou numa padaria, tomando café. Sim, Então, se houverem sim, barulhos, é porque eu tô, né? Tô por aqui, realmente tomando café. Achei um lugar com Wi-Fi, porque eu tô numa praia que não pega internet na casa da minha sogra. sim, sim. Então, achei um lugar adequado aqui pra gente conversar. Olha isso. Que bom, que bom. Bom Estás em dia, miniférias de querida. carnaval, não é? Miniférias, miniférias. É, final Que de bom, semana. Os filhos que bom. ficaram na cidade e eu vim para dar uma descansada com o marido, mas a semana já começa, né? A semana Sim, começou. sim. E aqui estamos Delícia. nós, numa Vocês estão segunda-feira. sem comemoração do carnaval. Aí não se comemora o carnaval nessa época, ou sim? Não, comemora-se o carnaval. Não com a dimensão do carnaval do Brasil. Não dessa Sim. forma. Mas há determinadas, por exemplo, hoje está muita gente de miniférias. Amanhã não é um feriado oficial, mas muita gente faz feriado, porque em alguns locais do país há desfile de carnaval assim grande, nunca como o do Brasil, mas grande, em que tem essa cultura do carnaval e esses desfiles, e então de alguma forma comemora-se e está tudo mais calmo hoje, não é? As pessoas estão ou descansando ou relaxando ou no carnaval. Eu até te enviei, lembras que há aqui o carnaval de algumas populações, tu até enviaste para o Danilson, naquele carnaval das matrafonas, que eram os homens que vestem Sim, as mulheres aqui de sim, Torres Vedras. Sim, então há locais em Lolé, em Ovar, em que é muito forte. Então as pessoas continuam a tirar o dia e a semana, esta semana torna-se mais curta para viver também o carnaval. tá, que legal. Bom dia, Paula. Paula, querida, está Bom conosco, dia, nossa Paula, está colega aqui. connosco, está, Bom sim, dia, que delícia. Interessante essa história do carnaval, a gente aproveitar esse gancho, né? Que a gente sim, fala sim, muito que, e eu sou uma, né? Não que meus pais gostassem e pulassem carnaval, né? Mas existem muitos filhos do carnaval, a gente diz, sim, né? Por quê? sim, Porque é uma sim, época do ano de festa, né? De conhecer pessoas, de gente, sim, de encontros fugazes, né? Às vezes fugazes, sim, sem um relacionamento talvez instável, estou ajustando minha câmera. Então, talvez um relacionamento estável. E aí, dali nascem alguns filhos, né? alguns Nascidos filhos, aí em novembro, sim, dezembro, sim, que a gente chama os filhos do carnaval. E a gente sabe muito bem, na psicogenealogia, que isso tem um forte impacto no projeto sentido, né? com É, certeza, sim. Muito interessante essa visão nesta altura do ano, porque realmente acontece muito isso. é, E até mesmo aqui estamos em miniférias, bem, também há esse mesmo motivo, mas aquilo que tu referiste em termos fugazes, em termos de relacionamentos esporádicos, só do momento, e claro, exato. acabam por haver os filhos do carnaval, Os exatamente. filhos do carnaval. Então, quem sabe a gente pensar aí no o pessoal que nasceu em novembro, como eu, dezembro, né? Sim, Os sim, sagitarianos, interessante, né? Você trabalha com astrologia, sabe? Tem essa coisa muito forte da é liberdade, né? verdade, da liberdade e Então, da festa, da celebração, dos grupos. É verdade, ó, é verdade. olha É só que muito interessante interessante. o facto da data da Conceição coincidir com esta data, porque realmente os sagitarianos têm essa, essa forma de estar muito carnavalesca, bem diferente, Muito. por exemplo, desta altura do ano. Nós estamos, neste momento, a ser regidos pelo signo de Peixes. E peixe não é tão ligado ao carnaval, não é? Portanto, a data de concepção dos peixes, que será ali mais pelo início, maio, por aí, ou seja, é uma altura um pouco mais calma, não é? E eles também aqui um pouco mais calmos.
É interessante a data de concepção, avaliada a partir do signo, para depois a data de nascimento, que tem tudo a ver. E os sagitarianos têm muito essa conotação carnavalesca, sem dúvida. Muito mais que as pessoas têm de peixes. Exatamente. Então, quando a gente olha para a questão do zodíaco, né? A gente olhar também essa história da concepção. A Paula está dizendo que finalmente ela conseguiu. É que eu creio que ela nunca tinha conseguido aceder a uma live. Eu também nunca tinha visto a Paula por aqui. Não. Paula, querida. Isso foi resultado do nosso encontro. Ah, que delícia. Que bom, Paula. Ela nos encontrou. Você tem muito para contribuir. Quem sabe em breve uma live com a Filipa. É uma live comigo. Sim, eu já falei com ela, no sentido de ela se motivar a dar esse passo. Isso, sim. Que delícia. Eu estava agora vindo para cá falando com meu marido, ai que delícia, né? Esses encontros da manhã, os encontros entre colegas da psicogenealogia, porque realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Né, esse olhar que nós temos em relação à vida, em relação aos acontecimentos, né? Estava vendo um post agora de manhã na Catiúcia, daquele filme sobre... É um filme baseado em fatos reais que lançou aqui no Brasil, de um advogado que defendia pessoas que tinham sido presas injustamente, né? E interessante, porque nós temos aí muitos advogados na psicogenealogia olhando para determinadas situações injustas, né? Com outro olhar. E, na verdade, quando a gente fala em preso injustamente, muitos de nós se sentem presos injustamente a um passado, a uma família, a determinadas situações. E aí vamos fazer um gancho para o papo do dia de hoje, né? Exatamente, isso mesmo. Das mulheres do clã, das dores das mulheres do nosso sistema. Sim. Então, muitas vezes a gente se vê presa nessas dores, né? Sem compreendê-las. Sem compreendê-las, então, exatamente. Providencial esse olhar para o lado feminino, né, das mulheres do nosso sistema familiar. Então, Filipa, o que você nos conta sobre isso? Olha, quando tu me propuseste falar de um tema, e já há muito que este tema estava aqui, como vocês dizem no Brasil, cutucando, latejando, e dizer como é que é realmente, e aqui há uns anos atrás eu já fui fazendo um trabalho também relacionado com o trabalho, com o sagrado feminino, e é muito interessante ver como nós percebemos que hoje em dia muito desses trabalhos estão a vir novamente, esse resgate do sagrado feminino, da conexão com as mulheres do clã, do passado, e daí foi ter sido a minha escolha. Eu pensei, realmente, as dores das mulheres do clã, de que forma é que elas reverberam e como é que vão impactar na nossa realidade, na nossa vida, nas gerações posteriores, e nomeadamente em relação às mulheres. Porque já uma vez tu frisaste este aspecto, e é verdade, o exemplo das matrioscas em que a boneca está dentro da boneca, que está dentro da boneca, e que nos leva a ver que realmente o que possa ter-se manifestado ou acontecido com as mulheres do nosso passado, de alguma forma, nós já estamos dentro da nossa avó, não é? Porque já éramos o óvulo na nossa mãe, que já estava dentro do ventre da nossa avó e por aí fora. Então, qualquer situação que possa se ter manifestado, e a epigenética já fala disso, pode reverberar ao longo de gerações até que se tome consciência. Eu lido muito com mulheres. Acho que 99% das clientes que eu tenho são mulheres e trazem muitas vezes feridas que nem elas compreendem, de situações de relacionamento em que se manifesta, por exemplo, por traição, que não conseguem ter um relacionamento estável. E nós, quando vamos olhar muitas vezes para trás, e através da psicogenealogia nós podemos ver, aliás, até mesmo a questão das vezes não conseguirem conceber, não ter filhos, e é tão interessante como conscientemente elas desejam algo, mas inconscientemente algo lá está a impedir que isso se manifeste ou que volte a acontecer.
Então, se nós olharmos para trás, e verdade que às vezes olhamos, e eu tenho um grande respeito e uma grande honra pelas nossas avós, pelas nossas antepassadas, e muitas vezes nós dizemos que elas eram de uma energia de fibra, de ferro, basta olhar, se calhar, para a tua sogra, para a tua mãe, não é? Para a minha avó, não é? A gente diz, como é que... Nós hoje em dia vemos que as condições que elas viveram, se calhar nós não teríamos a resistência, muitas vezes física e emocional, para o que elas viveram. Foram coisas efetivamente muito desafiantes. E só que subtilmente elas muitas vezes ainda estão a reverberar. E hoje em dia, às vezes, caímos no risco de julgar o facto de elas não saberem fazer melhor, de estar à espera que elas pudessem ter dado, feito de forma diferente, ainda ficarmos naquela infantilidade à espera que a avó ou a mãe mude, sem compreender o que é que realmente elas passaram, ou porque é que nós estamos a passar por isso, não é? Então, quando olhamos para trás, repara, dores relacionadas com o facto de elas não poderem expressar, de serem caladas, a mulher não se podia expressar como ela gostaria, ela tinha que estar calada, ela só tinha que ser a dona do lar, a mãe, mas não se podia expressar, não tinha voz, não é? O facto, tu recentemente falaste sobre isso, quantas mulheres muitas vezes foram internadas porque descobriam que o marido tinha um relacionamento e, claro, a forma como o marido tinha de a retirar do caminho era colocá-la no internamento. Portanto, vamos ver ali uma ferida relacionada com uma previsão, como tu estavas a referir muito bem, não é? Mulheres que não podiam, perderam filhos, casamentos forçados, muitas vezes eram obrigadas a casar, porque lá está, mais uma vez, elas não tinham voz. Histórias de que eram vendidas, as filhas muitas vezes eram vendidas. Ouvi uma história dessas muito recentemente e a gente diz assim, nós acreditamos que é algo muito longínquo, mas não, está muito... Casamentos construídos, né, Filipa? Casamentos construídos, forçados, mulheres não é? Que tinham que casar porque os pais, ainda naquela época, ou o padre, ainda definiam, né? Como é que seria o casamento. Como é que seria o casamento. E recentemente eu tive uma história exatamente de uma situação de uma mulher, e é muito curioso que essa mulher que veio fazer uma consulta, ela tinha alguma, vamos dizer, revolta em relação à mãe, creio que não foi uma mãe que deu tudo, que não foi dedicada, não é? Mas quando ela falou um pouquinho da história da mãe, a mãe era no início da adolescência, por ali uns 10, 12 anos, a mãe tinha sido vendida porque os pais não tinham dinheiro. Foram vendida para um casal para ser uma empregada. E depois, não sei, já não me recordo exatamente o que aconteceu, ela foi devolvida novamente e foi vendida novamente. Então, está aqui uma marca muito forte, não é? E aquilo que eu trabalhava com ela era, repara como realmente essa dor da tua mãe é grande, não é? Como ela tem uma dor imensa nela e como ela depois, a mãe continuava a projetar, mesmo no casamento, situações de exclusão. Ela estava sempre muito sozinha, apesar de ter um casamento, o marido não acompanhava, não estava com ela, ou seja, ela continuava a reverberar o facto de quase não ter valor, não é? Eu fui vendida, não tenho valor. Não é? Conflito de desvalorização e abandono. Então, automaticamente você vai atrair o entorno a partir das suas dores, né? A desvalorização como um todo, sim, né? Não só dos outros para com ela, dela para com ela mesma, né? Dela para com ela mesma, precisamente. E, de alguma forma, a filha também tinha, ou seja, reverberava esse padrão também, não é? Lógico. Então, o facto de nós olharmos para trás e dizermos, aqueles avós, porque é que eles fizeram isso? Com certeza porque tinham fome, não é? É muito fácil a gente julgar e dizer que, meu Deus, como é que se faz uma coisa dessas, mas chegar a esse extremo é algo que realmente é uma dor muito forte e muito grande, não é? Principalmente uma mulher, não é? De mulher para mulher, passar também por esse processo. Então essas dores muitas vezes vão reverberando e onde é que isso, eu vejo muitas vezes isso manifestar-se realmente no tipo de relacionamentos que a mulher hoje atrai. E quando vamos ver a ligação a alguma mulher do clã familiar, ao tipo de relacionamentos, ao tipo de profissões, porque as profissões também são reparadoras e então a mulher muitas vezes manifesta profissões que estão ligadas
por exemplo, uma psicóloga, uma terapeuta, ou uma terapeuta de casal, da de casal, pouco, exatamente. alguma pessoa que trabalha com a parte sexual, né? Porque vamos Exatamente. combinar que há muito pouco tempo atrás, quiçá algumas mulheres não se permitiam o prazer, né? Verdade. As nossas Sim, sim, mães, sim. Era algo avós, proibido. Sim, isso não era exato. permitido, era só Que a a nossa força sexualidade era uma vital é a questão. força do ventre, do sexo, onde nós temos a vida acontece ali, né? E Sim, ali haviam muitos pudores, né? Muitos sim. pudores, muitos Muitos pudores. bloqueios em relação à própria igreja, à Verdade, religiosidade, sim. né? Que isso reverbera em nós ainda, é muito presente. É muito presente, isso reverbera de tal maneira que sim, têm surgido várias terapeutas sexuais, exatamente, e terapeutas de casal e de relacionamento. E quando tu falas isso, também há a nível do corpo, da saúde, o corpo também manifesta aquilo que não foi permitido, usado, não é? Eu nunca vi, por exemplo, tantas mulheres com problemas, por exemplo, de tiroide. Como é que isso surgiu de repente, não é? Claro. Então, realmente, o facto de a mulher não se poder manifestar, de ser proibida ela falar, de dar a sua voz, e de, realmente aqui no centro, no quinto centro, algo se manifesta que é muito curioso, que está ligado também ao segundo, que são os da Claro. criatividade e da criação. E da mesma forma, problemas a nível de saúde do útero, não é? Muitos problemas, seja a nível de cancro uterino, aquelas doenças que hoje em dia que nós sabemos, ok, que parece que é algo novo, mas não é. Tudo também é uma questão do que é que está a reverberar. Porque às vezes a pessoa até tem uma vida supostamente sexualmente apenas com um companheiro e não tem outro tipo de relacionamentos, e o que é que acontece? Não tem assim aquele tipo de relacionamentos com vários parceiros, e ao mesmo tempo começa a manifestar problemas a nível do útero, não é? Da sua saúde feminina. Então é muito interessante e importante olhar para o que é que eu posso estar a manifestar que esteja relacionado com as mulheres do meu clã, como elas viveram a sexualidade delas, como é que isso era visto, como é que elas puderam ou não manifestar a sua voz, como é que elas se puderam impor ou não. Porque o nosso corpo se dá sinais, e se nós sentimos que até temos uma vida perfeitamente saudável, então o que é que realmente está a acontecer, principalmente nos órgãos femininos, que estejam a transmitir a mensagem daquilo que não foi visto ou não foi valorizado lá atrás. Claro, Então, perfeito. O conflito em relação ao ninho, né, que a gente fala, quando uma mulher, a gente vai falar de câncer de mama, nós vamos olhar também para os conflitos que, sob a ótica da mulher, estão acontecendo no ninho. O ninho é a sim, casa, né? a casa, O lar, sim, propriamente dito. Porque não é a sim, casa material, mas é o lar, é o é o entorno lar, onde vive a família. Então, meu marido perdeu o emprego, eu me sinto temerosa em relação a como eu vou suprir os meus filhos. Eu quero ter um filho, mas eu moro com a minha sogra. Né? Se meu ninho tem um invasor, né? Tem uma pessoa tóxica ali trabalhando contra, na minha ótica, a minha felicidade. Né? sim, Essa casa não era bem a que eu queria, né? Ela não está sim, adequada para sim, eu ter um não filho. Então, sinto exatamente, quais são os conflitos que hoje, com certeza, as mulheres trabalhando, a gente tem condições de construir o nosso ninho. Mas, quando a gente está exatamente, falando das mulheres do clã, muitas delas ficavam refém do trabalho do marido. E muitas, sim, isso é uma realidade, né, que abdicaram de suas vidas profissionais em prol da família, da de cuidar família, da sim, família, e de repente o marido, num determinado momento da sua vida, decide se aventurar com uma menina mais jovem. sim, E essa sim, mulher muitas vezes se viu solta na vida, sem saber fazer nada, tendo abdicado da sua carreira em prol da família, mas no momento em que era para ela, né, estar com aquele marido, usufruir, no momento que ela já está mais debilitada de saúde, de idade, né, ela se viu sim, ali é à verdade, mercê, vivendo muitas vezes de favor, né, de pensão, ou os filhos ajudando. Então, tudo isso que essas mulheres viveram ainda é muito presente.
É na muito nossa presente, geração. sim, sim. Aliás, mais presente tu estavas a falar e realmente, quantas vezes, às vezes, a mulher ainda estava, conheço histórias de mulheres que estavam grávidas e imagina como é interessante, como em útero, isto já pode ser também percepcionado e naquele momento ter-se descoberto que o marido, portanto, traía, tinha outro relacionamento, deixar a mulher logo ali, no início, logo no momento após ter tido a criança, mulheres que sofreram de violência física na altura em que estavam grávidas. E claro, também toda a percepção que no útero a criança, o bebê, já tem e já vai carregar, porque já sentiu também isso de alguma forma, não é? Mesmo tendo sido a própria mãe. Exato. Então, quando as pessoas vêm muitas vezes e se questionam o porquê ou para quê, como eu não tenho sorte nos relacionamentos, eu não tenho, mas será que já pararam para pensar e olhar? É porque o nosso inconsciente vai sempre na procura da nossa proteção. E se eu olhar para o clã e vir, se eu não tiver entendido a minha história, mas se eu olhar e compreender, espera, realmente esta mulher passou por esta situação, esta mulher também, se calhar algumas puderam ter perdido a vida em algumas situações destas, foram vendidas, não foram valorizadas, o teu inconsciente vai dizer, espera, pode ser perigoso tu teres um relacionamento. Não é que seja, mas o nosso inconsciente vai sempre trabalhar no sentido da nossa proteção. Exatamente. Então, enquanto não houver essa consciencialização e essa compreensão, e como tu dizes muitas vezes, nós vamos acreditar que temos é o nosso karma, o nosso azar da vida, e que isso não se pode curar, não se pode cicatrizar, não se pode olhar para transformar, para ressignificar. Então é muito interessante nós começarmos a compreender esse para quê. Para quê? Também, se nós pegarmos no tripé da psicogenealogia, Letícia, primeiro para quê, por exemplo, para que é que eu estou identificada com determinada mulher ou determinada história? Eu vivi essa situação em mim. Eu queria que tu desenrolasse um pouco mais, porque é uma pergunta de uma pessoa que nos segue, que nos ouve, ela disse assim, como identificar essa simetria, ela não usou o termo técnico de simetria, mas como identificar a partir de datas ou a partir de nomes, essa identificação, ela acontece de que formas? Então, seria legal a gente falar um pouquinho mais. Desenvolver um pouco. Então, já referiste, identificar pode ser efetivamente a partir do nome. Há alguma semelhança através do nome com alguma pessoa? Alguma semelhança através de data de nascimento, data de morte ou data de concepção? Só isso já nos vai dizer, espera que aqui há um caminho, há um fio, não é? Há parecenças a nível físico? Para que é que uma pessoa vem tão parecida que as pessoas olham e dizem, tu és a cara da tua mãe, ou tu és a cara da tua avó? O traço físico, para que é que a pessoa também vem com esse traço? Também é uma forma de compreender se está identificada. E depois é muito interessante ver que há situações que realmente, inconscientemente, a pessoa, com essa identificação, tende a reproduzir novamente. Eu senti isso em mim. Eu sou muito parecida fisicamente com a minha mãe, por exemplo. E então eu senti em determinado momento, seja pela forma como eu também nasci e na forma como eu fui concebida, e eu também senti que eu estava a atrair e a ter o mesmo tipo de vida, de comportamento, de relacionamento. Então, mais do que dizer, meu Deus, agora estou parecida com ela e como é, entre aspas, que eu me livro disso, houve aquele momento em que eu parei e disse, porque é que isto está a acontecer novamente? Mas primeiro eu falei de mim, da minha vida, das repetições da minha vida. Porque é que isto me acontece outra vez? E isto me magoa. E realmente eu tendo a repetir esta história novamente e isto me magoa. E era em relação aos relacionamentos, por acaso. Exatamente o mesmo conflito que provavelmente também a minha mãe tinha. Claro. E quando eu resolvo
explorar. Isto levou o seu tempo. E através da psicogenealogia, mais ainda, compreender o porquê de ser tão parecida fisicamente com ela, foi na psicogenealogia que eu aprendi em relação à simetria corporal e física. Os nomes também. Eu compreendia que era filha dela e que por isso eu trazia o mesmo padrão de crenças e de comportamentos. Mas ir ver as semelhanças através de datas, do nome, então isso agregou muito mais informação. E a oportunidade de compreender de que não vale a pena julgar, ela não podia fazer de outra forma, e eu estou a ter a oportunidade de significar e de compreender para que é que eu nasci desta forma, para que é que eu nasci neste tipo de ambiente, para que é que eu atraí este tipo de companheiros, de relacionamentos. Por isso, uma das formas, sem dúvida, a identificação é olhar nomes, datas, a fisionomia, seja do rosto, seja do corpo. Isso já nos vai aportar muito. As profissões. Identificação de profissões. Identificação de profissões, exatamente. Sim. Tipo, de gostos é que têm semelhantes. Exatamente. Disseste bem, os passatempos, os hobbies, ou as profissões também são uma forma de compreender. Não tive para mim foi muita questão física, por acaso, não tive a ligação de profissões, mas profissões também é muito, muito interessante. Ver se há na árvore ligações de profissões. Também. Porque as profissões são portanto, um dos aspectos reparadores na psicogenealogia, um dos aspectos que podem reparar é através das profissões, não é? Ou nós repetimos ou nós tendemos a ter uma profissão que repara, não é? E hoje em dia não será por acaso que então começaram a surgir muito esses grupos de trabalho em relação ao sagrado feminino, essa cura das nossas antepassadas, das dores das nossas antepassadas, essa reconexão ao útero, essa reconexão à voz interior. Creio que hoje se está a procurar, de alguma forma, fazer essa reparação e essa sanação daquilo que não foi visto. O surgimento de muitos grupos também feministas, não é? A lutarem cada vez mais pelos direitos das mulheres. E tudo isso tem a ver, é quase um retorno àquilo que não foi escondido, que foi reprimido, que não foi visto, que não foi valorizado. É quase um momento de estar a honrar as antepassadas por aquilo que elas não lhes foi possível viverem. Porque às vezes é muito fácil dizer, minha mãe era muito submissa, a minha avó era muito submissa, e falamos disto de uma forma muito banal, ou como se nós fôssemos muito melhor que elas. Como se fôssemos você falou lá no início, né? Mas talvez se nós passássemos pelo que elas passaram, não tivéssemos a estrutura que elas tiveram, né? Exatamente. Muito fácil de julgar na posição que estamos. Sem passar e com as condições que elas tinham na altura, não é? Agora, e queremos que elas depois façam uma essa questão muito importante do feminismo, né? Eu já falei numa outra live, tenho um pouco de restrição em relação ao empoderamento feminino, ao feminismo, porque todo o excesso esconde uma falta, né? Sim. E assim, a gente precisa olhar também para algumas bandeiras que são levantadas, ou alguma forma de reparação, né? Porque muitas vezes ela está se colocando também no extremo oposto, sem com equilíbrio. Certeza. Né? Então, assim, olhando a figura masculina como má, olhando a figura masculina como inimiga, né? Então, assim, tomar muito cuidado quando a gente levanta essas bandeiras, para que a gente também não seja injusta com uma outra ponta, né? Porque se colocar em oposição a essa bandeira feminista, onde tem algumas mulheres que se rebelam contra tudo e contra todos, também não é o equilíbrio. Isso também é exatamente. Equilíbrio é entendimento quando a gente consegue conciliar dentro de nós o feminino e o masculino que somos, né? Ou na nossa figura masculina do passado remoto. E eu acho que a Natália vai falar alguma coisa, nós vamos fazer uma live essa semana sobre dificuldade de engravidar, mas ela também ela quer falar alguma coisa sobre a parte masculina, porque a gente fala muito das mulheres, né? Mas e os homens, né? Porque muitas vezes os homens também foram criados, você não
homem não chora, não pode manifestar emoção. Então também temos aí um homem que foi domado, né? Um homem que foi Sim, um homem que construído de foi forma mais reprimido rica. também, exatamente, isso mesmo. Então o equilíbrio é tudo. E tu disseste, e muito bem, todo excesso esconde uma falta. E realmente, quando nós vemos esses grupos de uma forma excessiva e até de forma às vezes agressiva, só isso esconde a debilidade que existe por trás. E é muito curioso, porque muitas vezes esses grupos manifestam-se, entre aspas, como estavas a dizer, contra o masculino, contra os homens, mas a forma como também o fazem é uma forma muito masculina. Ou seja, porque é de muita agressividade, e muitas vezes entram em conflito com até outras mulheres que não sigam os mesmos padrões. Então, isso é uma forma muito masculina de agir. Exato. Um masculino desequilibrado, em desequilíbrio, não é? Porque se realmente, ok, feminino, mas se for um feminino que é bem equilibrado, feminino equilibrado permite um masculino equilibrado, tu não julgas, tu procuras a compreensão, tu acolhes todas as opiniões e não vais dizer, não, agora é assim, é assim, é assim, porque isso foi o que já se teve muito pela forma educacional como os homens também tiveram, com certeza, disseste muito bem, os homens não podiam expressar as suas emoções. Ai do homem que ele não fosse um bom provedor, ou seja, também não se podiam permitir muitas vezes expressar o seu lado artístico, expressar o seu lado feminino. Tinham que seguir uma linhagem muito autoritária, portanto, também é interessante nós olharmos que eles também portam muitas dores. Não só as das mulheres, mas também fazia parte de uma questão cultural de que o homem tinha que ser assim e a mulher tinha que ser assim. E claro, isso manifestou... Olha só, Filipa, você estava falando, sim, eu lembrei de uma pessoa que eu atendi, que ela dizia assim, nossa, meu marido tem um comportamento tão estranho. Quando ele vai me ajudar, lavar louça, essas coisas, ele prefere que a casa esteja toda fechada. Ela disse, não consigo entender de onde vem isso, né? A casa fechada, ele fecha a janela, e às vezes assim, é dia, é calor, e ele fecha a janela. Eu não sei de onde vem isso. E aí, conversando, eu fui atendê-lo, né? E nem foi esse o motivo, mas enfim. Ele disse que o avô dele era um homem diferente da época e ajudava a avó. E lavava a louça e tal. Só que quando ele fazia isso, ele mandava a mulher fechar a casa, para que os outros não vissem ele trabalhando. E o neto, então, tinha esse comportamento, né? E aí porque depois do atendimento dela, ele foi buscar informações e essa informação veio à tona. Então, veja, até para ajudar uma mulher numa determinada época, ele tinha que se esconder, né? Para não ser julgado, para que os outros não debochassem da cara dele. Então, eu achei muito interessante isso, um comportamento, né, de repetição do avô. Ele ajudava, mas ele queria que a casa estivesse fechada. Esse comportamento ela não entendia por quê. E aí esse comportamento vinha por repetição. É muito interessante. E tu disseste, e muitas vezes na questão geracional acontece muito em escadinha, não é? Sim. Muitas vezes, ou seja, a própria pessoa está a reverberar algo da avó ou do avô. Do avô, da avó. O salto geracional. O salto geracional vai muito a escadinha, não é? E a mãe pode ser que há uma questão que venha dos bisavós ou pai, né? Exato. Sim. Então ele neste caso estava mesmo a manifestar algo do próprio avô. Do avô. E sim, ele hoje em dia se calhar não teria explicação para a atitude que estava a ter. E estava ligado ao avô e a tudo aquilo que o avô tinha passado. Então sim, não são só as mulheres. Olha, a Paula também diz que o pai passou por isso. Ele não podia pegar nos filhos ao colo quando estava no social. Veja. Atitudes tão simples quanto esta. Então, pai da Paula, né? Então veja. Pai da mais Paula. Próximo ainda, né? Não é nem avô. Sim. É algo que ainda está muito, muito presente, efetivamente, e daí talvez os buscadores de hoje em dia tenham procurado olhar para isso e na medida em que fazem eles mesmos,
Letícia, tu já fizeste várias vezes isto, quando tu trabalhas e trazes à consciência e compreendes o teu para quê, tu libertas-te, mas também libertas as gerações para trás e para a frente. Claro, exato, exato. É muito É uma... importante isso, porque a gente sana gerações, né? A gente sana Sim. aproximadamente 7 gerações. É bem interessante agora na França, tem nos ônibus da França, né? Eu estive por lá, e existe uma campanha em relação à pobreza, que diz assim, para sanar a pobreza são necessárias 7 gerações. Né? Olha que interessante. O próprio cartaz diz isso? O próprio cartaz diz isso. Se alguém estiver na França, aí tira foto e posta. E aí o que acontece? Claro, tem todo um processo, né, que precisa ser revisto, falando da pobreza extrema, né? Claro, a pobreza existem extrema, pessoas, claro, que saem disso, mas às vezes a pobreza não é questão de você ser pobre, mas a sensação de pobreza, a sensação de escassez. Né, que ela precisa de 7 gerações para ser sanada. E a psicogenealogia evolutiva fala disso. As 7 gerações, a judiçanação das 7 gerações. Já esse e isso está nos ônibus, nos ônibus na França, né? Então é isso mesmo, e nem de propósito, não é? Ser na França, onde terra de Oriental. Exatamente, não é? E sim, quando nós trazemos essa tomada de consciência, daí também essa libertação das 7 gerações para trás, das 7 gerações para a frente. Então é muito interessante nós compreendermos através do nosso genossociograma, nós olharmos mais uma vez para a questão da família. Eu estava a falar da questão do tripé por causa da questão da identificação, da projeção. Muitas vezes, claro, as mães também as antepassadas passaram por determinados desafios e claro que aquilo que desejam é que as filhas vivam uma realidade diferente e muitas vezes essas projeções, vamos supor, eu fui abandonada no casamento com 7 filhos. Claro que aquilo que eu projeto para a minha filha é que ela tenha um casamento equilibrado, em que o homem esteja lá, e muitas vezes podemos sentir que porque é que eu não me consigo libertar deste relacionamento, de onde é que isto vem? E pode ser uma projeção com a melhor das intenções, porque a mãe pode não ter tido isso. Ou então, olha, aquilo que nós referimos através de uma repetição. Algo acontece, algo que não é visto e digamos de passagem, não é? Muitas vezes as mulheres são especialistas nos segredos do clã, não é? Então há muitas dores que às vezes ficaram em segredo, muitas situações que não se querem falar para que isso não doa, só que o nosso inconsciente sabe, e enquanto elas não forem olhadas, elas tendem a repetir-se, e às vezes não compreendemos o porquê de acontecerem coisas que parece que só víamos acontecer lá atrás, e elas voltam a manifestar-se, não é? Sejam essas dores, né? Abortos, violações. Quem define o pai de uma criança é a mulher. Sim, quem define o pai da criança. É verdade, é verdade. Então, porque é que se volta a atrair o mesmo tipo de companheiro, o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de vida, seja, falavas da parte económica, a mesma vida, o tipo de vida económica, profissional, porque às vezes podemos estar numa questão de repetição. E como tu falaste aí desse senhor, desse marido, dessa tua cliente, está aí foi uma questão com um homem e realmente uma dor, entre aspas, não é? Porque aquele homem, ele queria ajudar, mas não podia. Então também era uma dor, não é? O expressar aquilo que ele valia, a valorização dele. Era um homem diferente na época que era julgado por ser diferente, claro, né? Por ajudar, compartilhar com a mulher os trabalhos de casa, né? Talvez muitos tenham feito isso, né? De uma forma camuflada. Ou não, há famílias em que eu posso te dizer que isso, por exemplo, na minha família, os homens eram muito, entre aspas, muito poupados. Havia muito aquela coisa que a mulher é que fazia. E as mulheres na minha família começaram a trabalhar muito cedo. A minha bisavó já trabalhava para fora. Passava a terra e fazia limpezas, portanto, eram gerações em que a mulher já não ficava em casa. Mas ainda assim havia esse a sobrepor. A mulher trabalhava fora, mas também dentro. Então, uma vez eu tive uma situação
Lembro-me perfeitamente em que estava em casa dos meus avós com o Mário. Acordei de manhã, fui arranjar o cabelo e a minha avó, o Mário entretanto acordou e tal, e foi para a sala fazer companhia ao meu avô, e a minha avó, eu estou a arranjar na casa de banho, ela aparece por trás do espelho e só faz assim, imediatamente fazer o café da manhã para o teu marido. Para o teu marido. O nosso pequeno almoço, não é? E eu, na altura, ri, ok, não entrei sequer em conflito, não disse nada, também estava na casa dela, pousei, eu fui com o cabelo ainda todo desalinhado, porque eu estava a secar o cabelo, eu fui lá e depois brinquei com o Mário e disse, o que é que queres para o café da manhã? O que é que eu posso servir? E logo o Mário, que é super, ele é um homem super young, né? Ele é um cara que, assim, que gosta de cozinhar, que gosta de servir, atrai um homem completamente diferente desse formato, né? Para reparar. Mas e há isso, não é? Ele dizia muitas vezes, eu gosto de ir até Chaves porque lá os homens, só as mulheres fazem, ou seja, os homens não trabalham. E mesmo, não sei se ainda foi nesse mesmo dia ou no dia a seguir, eu chamei por ele, eu disse, ele estava sentado junto com o meu avô e eu disse, anda a ajudar-me a fazer a cama. E o meu avô começa, fazer a cama. Começou a rir, o Mário veio e eu disse, qual é o problema? Mas era essa mentalidade e que havia muito, muito na minha família. Os homens são muito poupados, ou seja, hoje em dia, portanto, nós notamos quando há encontros de família, são muito mais mulheres. Houve muitos divórcios, entretanto. Assim, da nossa geração, eu só tenho um primo, ou seja, uma família de muita mulher, que já deu para perceber muitas dores, claro que isto foi também uma questão educacional, aquilo que a minha avó passou e a vida que ela teve. Ela valorizava muito o marido e o casamento. Para ela, aquilo foi uma salvação em relação à educação que ela tinha tido. Então não há como dizer, se eu podia dizer que ela era submissa, não era submissa. Ela, não é? Aquela parte financeira era ela que o marido ainda tinha aquela tendência, entrega o dinheiro e a mulher é que... Mas tinha estes gestos de que a mulher é que tinha que fazer em casa, ou seja, ela que tinha que servir e tinha que valorizar, e para isto era muito... Isso é importante que a gente fale, né? Já que nós estamos falando sobre isso, que a gente consiga analisar o comportamento das mulheres dentro de cada cultura, dentro de cada época, né? Porque se a gente for falar, por exemplo, de mulheres, sei lá, da África ou de uma tribo indígena, ou verdade. Você está na Europa, nós estamos no Brasil, quer dizer, existem diferenças comportamentais, sociais, étnicas, culturais. Então, a gente precisa entender o padrão da família dentro do seu próprio contexto, né? E até que ponto e não de uma forma generalizada. Né? Já de uma forma generalizada, porque às vezes caímos no erro de, por exemplo, basta quando olhamos para o Oriente e nós achamos que aquelas mulheres sofrem muito porque vivem daquela forma. Não sei se alguém já lhes foi perguntar se elas realmente, quando olharmos para os Emirados Árabes, se elas sofrem tanto assim, ou se é uma escolha. Porque algumas delas disseram que é uma escolha. Quando tu estavas a falar nessa questão cultural, e eu lembrei-me de um filme, e fica a dica, eu não sei, que é um filme também bastante feminino, mas que comporta isso mesmo, que se chama O Sorriso de Mona Lisa. E é um filme, é muito bonito, porque é uma professora, digamos que ela é feminista, não é esse tipo de mulher empoderada, mas ela quer que as mulheres desenvolvam esse lado independente, que estudem, que continuem, que sejam só donas de casa. E há um dia em que ela vai falar com uma aluna que tem um potencial enorme para ser advogada, e que diz, olha, consegui uma universidade perto de casa para ti, porque a aluna ia casar e ia deixar de estudar. Ela disse, olha, consegui uma entrada a uma universidade perto de casa para ti, para que consigas continuar os estudos e assim estás perto da tua casa e do teu marido. E ela disse, eu não quero. Eu estou feliz assim, isto é uma escolha minha. E a professora, aquilo que estava a fazer, ela achava que aquilo ia ser
terrível. Mas ela disse, sou eu que não quero, eu agradeço, mas eu quero ter esta vida que eu escolhi. Eu quero dedicar-me ao meu marido, à minha casa, aos meus filhos. Esse filme é muito lindo e vale a pena ver, porque também fala da questão dos divórcios, dos primeiros divórcios, de que aquelas que casavam e que afinal não se identificavam com o padrão de casamento, ou seja, mas tinham dificuldade em separar-se, não tinham o apoio dos pais na separação. Se tu agora casaste, é com o teu marido que tu tens que resolver, não podes voltar para casa. Então, é muito... aconselho a visualização. Ótimo. Já está na minha lista. Compartilhando uma situação que o professor Fabian comentou no curso de dental, que eles foram, numa determinada época, dar um curso, estavam numa comissão de vários dentistas, decodificadores dentais, né? Numa cidade no Chile, se não me engano, onde aquele lugarejo, né? Para aquele lugarejo, havia muita violação das mulheres dentro da própria família, então incestos, né? Quando a menina entrava para menstruar, ou ela entrava no momento de ser mulher, né? Ou o irmão ou o pai, ou os irmãos ou o pai, ou uns e outros, né? Violavam essas meninas. Então, nós temos aí um dente específico que fala de incestos e de violações. Então, a expectativa deles, estavam dizendo, era chegar lá e encontrar a raiz, né? Porque isso estaria marcado na raiz do dente. Uma raiz. Com esse tipo de padrão, né, com padrão de comportamento. E, para surpresa deles, não foi encontrada essa raiz, né? E aí eles foram verificar o porquê, porque, na verdade, né, a violação, o incesto, estaria marcado nesse dente, né, naquela raiz, como todos os outros. E aí verificaram que, para aquela população, a grande maioria das mães já chegava para as meninas, quando entendia que elas estavam numa determinada época, e dizia, olha, se acontecer isso, né, você simplesmente se lava e tá pronto. Então, para aquelas meninas, né, isso não era um conflito. Certo. Sim, não era um conflito. Então, é importante que a gente entenda a forma com que isso é vivido interiormente. Porque a mãe está dizendo que está tudo certo. Sim, e isso não vira um conflito, né? Claro, sim. Por isso são padrões que a gente precisa entender até onde vai aquilo que a gente entende errado. Que vira um conflito. Para nós é monstruoso, é inconcebível. Para nós é monstruoso, lá com certeza. Era normal. Lava, toma um banho e não fala mais disso, tá tudo certo. Né? Sim. É estranho pra gente ouvir isso, mas essa estava no corpo, é incrível. Não. Então, é estranho, sim, muito, é interessante. Lá está, depende da cultura, da educação, aquilo que se torna ou não um conflito. E muitas vezes, por exemplo, eu estava a dar esse exemplo desse filme, porque, claro, aquilo podia ser um conflito para aquela mulher, para aquela professora, que já era uma mulher muito independente, e projetou, de alguma forma, na própria aluna, que era o melhor para ti. Mas até que ponto é que nós temos essa ousadia de achar que é o melhor? E fazemos muito isto também com as nossas antepassadas, quando as julgamos pelas escolhas feitas ou pela forma como elas viveram. Que para elas pode estar tudo certo, está tudo bem e foi o que foi. Para nós, que já temos outro entendimento e outra compreensão, pode ser algo que não aceitaríamos. Mas ali está tudo, não é? Para a minha avó, aquilo era o casamento e o marido, era algo muito significativo, era algo que ela valorizava muito. E, claro, eu acho que de alguma forma ela sentiu em algum momento, eu falhei em alguma coisa, porque elas não são assim, não é? Claro. Nós já vimos espelhar outra realidade, não é? Há pouco tempo, a estudar o meu genossociograma, por isso é que a psicogenealogia é maravilhosa. Se não fosse isto, não teria ido tão atrás. Eu fiquei a saber que a minha bisavó, mãe da minha avó, por exemplo, não se casou. Teve um relacionamento, teve filhos, mas não casou. Ou seja, a minha avó teve a tendência diferente. Okay? Já quis casar. Ou seja, a tal... E a tua mudança, mãe? a minha mãe
materna, a tua bisavó materna, você tá Materna, falando? materna, Então sim, estou veja a o falar. padrão que a tua mãe em relação à tua Sim, avó. sim, A avó dela, sim, aliás. sim. A avó dela. A minha mãe, eu fui uma filha fora do casamento. Então, a tua mãe repete a mesma coisa. Um Exatamente, cenário exatamente. diferente, Ela um tom casou diferente, mas posteriormente, mas eu fui filha fora do casamento. Uma claro, geração diferente, uma questão diferente, mas sim, sim, exatamente. usar o salto Então, geracional. É muito importante que sim. tu diga isso, até para a gente aproveitar. Nós temos alguns psicogenealogistas consteladores, como você. E muitas pessoas me perguntam se psicogenealogia é igual a constelação. Eu já fiz essa pergunta para a Ninete, né? E faço a você, a gente está falando aqui das mulheres, né? Na tua percepção, né? Qual é a diferença entre psicogenealogia e constelação? Olha, a constelação, e foi a primeira porta de entrada que eu tive, creio que foi através da constelação que eu fui procurar a psicogenealogia, e estou muito grata a esse trabalho que eu fiz através da constelação, mas a constelação, nós, e o Bert Hellinger falava, nesses movimentos através dos morfogenéticos, ou seja, é um trabalho que nós colocamos e através da intenção colocada e do desafio que a pessoa nos traz, vamos trabalhar sobre aquela situação e através daquele desafio, seja com os bonecos, por exemplo, seja com, e as pessoas que já tiveram a oportunidade de vir, a própria dinâmica. Seguimos naturalmente muito o legado que o Bert Hellinger nos deixou e que também até estudamos na psicogenealogia e as ordens, que ele chamou as ordens do amor, não é? E que é muito interessante porque realmente vemos essas ordens a manifestarem-se, é certo, mas quando eu fiz as constelações, eu senti em determinado momento que eu queria mais. Eu disse, eu sinto necessidade de ir mais atrás, porque o que é que faz com que eu olhe? Claro que eu, através das constelações eu olhava para trás, para a minha origem, mas não ia àquele detalhe. Ou seja, via mais os movimentos a acontecerem. Eu disse, mas eu quero mais. Ok, uma coisa é honrar o pai, honrar a mãe, tal qual eles são. Mas é completamente diferente eu conhecer a história deles e aquilo que eles passaram. E se eu estou ligada a alguém? E isso eu só trouxe através da psicogenealogia, porque este legado que eu aprendi em relação, por exemplo, o projeto de sentido gestacional, a ligação através dos nomes, das datas, vês se tu estás ligado a alguém, se és um duplo, se és um jacente, se passaste por uma gravidez gemelar, os abortos, o quão, até que forma, não é? Incrível, e dando-te a experiência de ter visto recentemente uma mulher que queria ter filhos e não conseguia, e a psicogenealogia deu-me essa porta. O que é que eu fiz a seguir? Fiz, mas só depois de já vermos o genossociograma, de vermos essas ligações. Então agora sim, vamos fazer uma constelação como um ato simbólico. É desta forma que eu agora... Exatamente. É desta forma que eu agora utilizo as constelações. Foi depois de... Porque contra factos, entre aspas, não há argumentos, não é? E quando a pessoa traz... E ela foi uma cliente, assim, maravilhosa. Letícia, vais amar esta nova aluna. Porque ela trouxe tudo. Ela trouxe o genossociograma feito, com datas, com imensa família, alguma que não era necessária, e a trouxe datas de concepção. E eu disse assim, como é que tu já foste buscar isto? E ela, eu vi a semana da psicogenealogia da Letícia. Que amor! Ela trouxe já o trabalho todo feito, sim, muito. E nós vimos a ligação de datas, a quem é que ela estava ligada, o que é que estava a acontecer no relacionamento, que projeções é que estava a ver, porque havia ligações de nomes da família do companheiro e dela, sim, ligações a um avô, a um antepassado, ali a um ramo. Exato. Ou seja, e ela quando viu isso e compreendeu isso e depois dela já ter estudado tanto, ela disse, eu ainda não tinha visto isso. Ou seja, não é? Porque às vezes nós vemos, mas claro, também não estamos a ver, não é? E nós ela ainda não tinha pensado do problema, nisso. Por isso que a gente claro, precisa de um outro para olhar para a gente. Ainda por mais que a gente faça, muitas vezes nós mesmos, né, não conseguimos enxergar os nossos elos. Está na cara, mas a gente não enxerga.
o José Saramago dizia, é preciso sair da ilha para ver a ilha, não é? Então, Exato. se a gente está na ilha, a gente não vê a ilha. Não vê. A Ninete até falou da história da mandioca, não sei se você assistiu a live que eu fiz com ela, e bem interessante sobre atos sim. simbólicos, né? Sim, e ela fala da sim, história da mandioca. Ela disse, gente, eu passava pela mandioca, eu enxergava a mandioca. E é isso, a gente entra É em isso. minimax, né? Quando a gente está no É problema, isso. a gente não enxerga, não adianta. Não enxerga. E era isso que estava a acontecer. E quando ela viu, ou seja, quando vimos tudo a partir do genossociograma, que é uma ferramenta, claro que nós vimos muito mais, vimos muito mais os projetos de sentido gestacional, ela trazia uma grelha de Frechet. Eu sei que eu estou a falar em conceitos, minha gente, isto são coisas que a gente depois fala no curso, mas das datas, da repetição de datas, foi muito interessante. Ela trazia o trabalho todo. E só depois de toda essa tomada de consciência que eu disse, então ok, agora vamos fazer aqui uma constelação, porque funciona como um ato simbólico. Então fez muito mais sentido. Claro. Fez muito mais sentido. E as fichas caíram, e ela no dia seguinte mandou um e-mail, e ela disse, eu fiquei com febre, com dor de cabeça, fez tanto sentido, ou seja, estava em processo mesmo. Isso é outra coisa que a psicogenealogia traz, a evolutiva, né? O olhar para as enfermidades como oportunidades, porque a gente agrega a nova medicina germânica, né, ao aprendizado da psicogenealogia. Então, a gente olha também profundamente para a questão das enfermidades. E é tão bom tu dizeres isso, Letícia, e aproveito o facto de estarmos a falar sobre isso, porque hoje em dia, muitas vezes, quando alguma coisa se manifesta no corpo, há tanta teoria hoje em dia que se corre o risco de dizer, se tu estás com esse problema, foste tu que criaste. Imagina se uma pessoa está a sofrer com uma doença que até pode ser grave e por causa desta questão da cocriação, ela sentir que tem alguma culpa no cartório e muitas vezes não saber de quê. Isto é muito violento. Eu ouvi uma vez uma atriz brasileira que morreu de cancro de mama. Ela referia, parem de dizer que a culpa ainda é nossa numa altura em que já estamos a passar por um processo tão delicado. Naturalmente, ou seja, os nossos biochoques podem reverberar numa situação de doença, não é? De um problema de saúde. Mas muitas vezes as nossas doenças, que era o que estava a falar no início, elas estão a manifestar coisas que já vêm relacionadas com o clã. E a pessoa tem a vida mais maravilhosa do mundo e muito saudável, é muito tudo, e algo se manifesta no corpo e ela não sabe de onde é que aquilo vem, mas eu tenho todos os cuidados, eu faço isto, o que é que aconteceu? Não, eu sou muito saudável, eu medito, eu faço yoga, sei lá. E o que é que aconteceu? Não é? Ela pode estar numa questão de reparação. Não é? E pode estar numa reparação do clã. Então nós também temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque nós não sabemos, até ver, nós não sabemos de onde é que aquilo vem. Então é preciso olhar primeiro. E outra coisa que eu aprendi também aqui na psicogenealogia é que muitas vezes uma tomada, e eu senti no corpo, ok, eu senti na pele, uma tomada de consciência pode se manifestar numa vagotonia e eu tive dor de cabeça terrível, eu tive que desmarcar tudo no dia a seguir. A gente sobrevive, tá, pessoal? Vão que a gente sobrevive. Você já avisou os alunos do próximo curso que na segunda-feira não é para eles marcarem nada, né, Felipe? Exatamente, estou já avisando, deixa o dia de descanso que pode ser necessário. Para mim foi. Então, muitas vezes, nós não estamos... o facto de algo se manifestar no corpo pode ser uma reparação e não algo que tu criaste, mas antes uma limpeza. E tu disseste isso até mesmo os dentes. Que pode acontecer alguma coisa no dente, o dedo partir, lascar, e é uma reparação e não algo que estejas a criar. E é muito importante não sairmos por aí e dizer, se estás com dor de cabeça é porque não estás a... Ou seja, temos que ter muito cuidado, olhar primeiro. Respeitar todo o processo. Exato. Tem muita responsabilidade em relação ao outro, né? Sim, muita responsabilidade, muito... Exatamente. Deixar que ele tome consciência, né? A pessoa tome consciência do porquê ou do para quê. Sem que a gente não fique julgando, mesmo, né? Nós somos apenas condutores, né? Acompanhantes aí de uma tomada de consciência. Não fizemos tomada de consciência, nem julgamento, nem acusação, nem interpretação da vida alheia. Não é esse o nosso propósito. Não é esse o propósito. Filipa, querida, eu acho que a vagotonia... A Natália diz vagotonia. Ai, como eu sofri no curso.
A Natália é uma que eu brinco, né? Que a Natália, no intervalo, ela. Eu dizia, aí, Natália, Olha, tá eu tudo certo. estava Ela dizia aqui, assim, eu e te a Paula também odeio, estava ela dizia. aqui. Eu te odeio. E a Paula também estava a dizer aqui qualquer coisa em relação às constelações. Diz que a psicogenealogia vem aprofundar o que as constelações familiares nos mostram num primeiro contacto com os nossos antepassados. Isso. Sim, vem aprofundar. Sim, 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 sim. Não é a mesma coisa, é algo que se agrega bem, mas eu, como consteladora, senti necessidade de ir buscar mais e sem dúvida que a psicogenealogia me ofereceu esse mais. Isso. Aliás, A psicogenealogia, não ela sei, te proporciona um autoconhecimento completo, né? Porque a completo, constelação, sim. ok, você vai ali como para olhar para determinada situação, você olha e se você Sim, vai com o cliente, né? Você olha para determinada coisa, isso vai reverberar sim. Agora, a psicogenealogia, ela te abre um leque de situações para que você olhe para você como um todo, como um ser integral, corpo, mente e alma. E mais, né? Quando a gente faz o curso de decodificação de nomes, a gente fala exatamente de um propósito de alma, né? Então, a constelação é como você falou, ela é um mecanismo para você fazer uma catarse, para você consolidar sim. numa determinada situação. Porém, psicogenealogia, se a gente fosse colocar na ordem do atendimento, você colocaria ela antes. Por quê? Porque a psicogenealogia, ela faz uma anamnese da pessoa que está ali. Né? Ela te dá um Sim, quadro isso de mesmo. quem é a Isso pessoa. E mesmo. ela mesma vai se empoderar, depois do atendimento, a fazer É as simples. compreensões da vida dela. Letícia, só um exemplo, eu sei que estamos mesmo, e daqui o Instagram vai nos Vai dizer acabou. derrubar. Mas imagina, uma coisa é tu, quando vês através da psicogenealogia, compreendes que aquela pessoa está ligada a algo ou a alguém, a partir de algum dado, como nós falamos, seja por nível físico, data ou nome, e tu trabalhares, a fazeres uma constelação através dessa ligação. Ou Exato. seja, é algo com muito mais sentido. Ou seja, que foi isso que eu fiz depois com essa menina. Ok, é através disto, então agora está aqui, é nisto que vamos pegar, é com isto que agora podemos fazer uma constelação. Então, eu, aos consteladores, aconselho vivamente esta ferramenta. Vocês vão amar e o vosso trabalho vai expandir e ficar com um outro sentido. Sim, uma outra compreensão. Não. Querida, um Muito ótimo bem. carnaval para você, uma ótima Também para semana ti. maravilhosa, né? Obrigada. Gratidão por tanto, Gratidão a todos os partilha. resistentes que no carnaval estão aqui a esta hora. Tomando café ou brunch com você, café Brunch, comigo. aqui é a hora de brunch, exato. Você é chiquerese. Aqui a esta hora, 11 horas, é hora de brunch. Brunch. Sim. Então, pronto. E essa semana promete, né? Amanhã eu vou falar com a Fabíola, 2 casos muito legais. Ela vai falar sobre um atendimento com uma criança, também uma pessoa em relação ao trabalho, profissão, que ela descobriu a partir do sobrenome, então muito legal. Tem a Natália também, que a gente vai falar sobre dificuldade de engravidar. Ou dificuldade de engravidar. Ela vai falar um pouco dessa questão masculina, né, do movimento masculino, que ela disse que tem na família, viveu isso, então é lindo, né? Então, assim, vai ter muita gente bacana essa semana, muito aporte. Deixa eu ver quem mais que tá nessa semana, gente. A Andrea vai falar do gêmeo solitário, né? A gente fala em adolescente, né? Mas falamos do solitário. Muita gente que quer ouvir falar sobre isso. A Andrea, que é advogada também, gaúcha, vai falar sobre isso. Muito bom. É isso, queridos. Semana cheia de carnaval. Gratidão a todos. Gratidão Nossa a todos. live depois vai para o YouTube, né? Então, quem não conseguiu assistir, tá lá no nosso canal, segue, porque sempre tem coisas boas sendo colocadas. Inscrevam-se na nossa bio. Então, assim, tem www.institutolis.com.br/inscrição, sem cedilha e acento, porque a gente manda material, a gente manda algumas aulas, a newsletter, né? E você fica a par do calendário, das coisas que acontecem. Das novidades, em primeira mão. Tá bom. Isso mesmo. Um beijo. Um ótimo dia. Beijo a todas. Obrigada, Até mais. Beijo. Tchau.